Capura! Meu nome é Fernando Mota e hoje vamos falar de geometria molecular. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e vamos embora bombar! Toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fala comigo, fala comigo, fala comigo! E vambora para mais uma aula. Dá uma acelerada, aquece o cérebro, produz endorfina, ouça uma música, faz uma atividade física e vambora, galera! Vamos falar de geometria molecular. Vambora, vambora! Menina, aí dá uma aquecida no cérebro. Como eu sempre falo, ouça uma música bacana. Isso vai ativar o seu cérebro. Você vai estar mais disposto, né, a estudar. Outro ponto importante é fazer atividades físicas constantemente. Pelo menos aí umas 3 vezes por semana. Se for possível todos os dias, melhor ainda. Galera, para passar no Enem, para passar nos vestibulares, não é somente uma questão de senta a bunda na cadeira e estuda, 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 estuda. Tem outros pontos muito importantes, tão importante quanto adquirir o conhecimento, que é cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. E para isso é preciso fazer atividades físicas, se alimentar bem, dormir de 7 a 9 horas. Nossa, Mota, eu não tenho tempo para dormir de 7 a 9 horas. É porque você não sabe e não tem noção da importância que é o sono. O sono, meu filho, é o que define tudo. O que fica na cabeça, na memória de longo prazo e o que não fica. Portanto, dormir bem e uma noite bem dormida faz toda a diferença. Hidratar o corpo, conversar com o Papai do Céu, orar, ser grato, né? Meditar, abraçar as pessoas. Não é somente uma questão de cognição, mas também é uma questão de emotivação. As emoções, o governo das emoções vai fazer muita diferença, então você fique esperto, beleza? Então, vamos falar sobre geometria molecular, galera. Conteúdo importantíssimo para que a gente possa saber o quê? Se uma molécula é polar, se uma molécula é apolar, ligações intermoleculares, que são temas que não caem no Enem, mas despencam. Então, muita atenção, mas muita atenção mesmo nessa aula. Olha aqui, nós já sabemos que elétrons são negativos e carga negativa repele carga negativa. Em uma ligação química, você vai ter na última camada dos átomos os elétrons que vão estar fazendo a ligação química, que a gente vai chamar de elétrons ligantes, e também temos aqueles elétrons da última camada que não se ligam, que são chamados de elétrons não ligantes. Então nós temos o seguinte, em uma molécula, os pares de elétrons ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar o mais afastado um do outro. Então, esses pares de elétrons ligantes e não ligantes, eles tendem a se afastar vai ficar o mais distante possível, para gerar uma estabilidade na molécula, perfeito? Então, por exemplo, aqui no BeH2, esses elétrons estão ligados, são elétrons ligantes. Não existe elétron sobrando no berilo, portanto não tem elétron não ligante. Na água, por exemplo, você tem aqui um par de elétron ligante, outro par de elétron ligante e 2 pares de elétrons não ligantes, tá certo? E aí nós temos uma teoria, que é a teoria VSEPR ou RPSV, que significa o quê? Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Aqui seria em inglês, tá? Repulsão dos pares de elétrons da superfície de valência. Então, essa teoria ela vai dizer o quê? Que os elétrons ligantes e não ligantes vão se afastar. E quando eles se afastam, eles vão gerar uma figurinha na molécula, que é o que a gente chama de geometria da molécula, ou geometria molecular. Então, vamos para a primeira ideia. Olha só, berilo. Está aqui a molécula BeH2.
Você vai pegar a molécula e vai fazer a estrutura de Lewis, ou a fórmula estrutural, tá bom? Então lá, berílio é de que família? Berílio é da família 2A, só tem 2 elétrons na última camada, então tá aqui, 2 elétrons na última camada, vai se ligar ao hidrogênio. Aí você vai falar, ô Amota, mas peraí, berílio não é da família 2A? Ele não tinha que fazer ligação iônica com o hidrogênio? Na teoria normal seria, mas aqui é um caso especial. Lembre que não basta ser metal com a metal para ser ligação iônica. Para ser ligação iônica tem que haver o quê? Entrega definitiva de elétrons. Um tem que dar para o outro os seus elétrons, para ser ligação iônica, tá? Então tem casos especiais que eu já comentei com vocês. Outro ponto especial aqui é que o quê? Que o berílio está ficando estável com 4 elétrons na última camada e não com 8, segundo a regra do octeto. Enfim, nas aulas anteriores eu já falei sobre isso, tá? Então vai lá e dá uma revisada. Então o berílio tem 2 elétrons na última camada, os seus elétrons estão ligados, não tem elétrons sobrando no berílio, e aí imagine só, eu sou o berílio que estou ligado ao hidrogênio, Olha lá, esses pares de elétrons têm que se afastar ao máximo. Como que eles ficarão o mais afastado possível? Formando um ângulo de 180 graus. Qual é a figurinha que está formando aqui? Uma linha reta. Então isso aqui é geometria linear. Então eu tenho aqui, ó, o átomo central, fazendo uma ligação aqui, fazendo outra ligação aqui, e elas vão se afastar. Vai formar uma linha reta, tá? Eu tenho aqui, portanto, uma geometria que a gente chama de geometria em forma de linha, geometria linear. Mas, e se tivesse elétrons sobrando no berílio, como é o caso da água? Olha lá, o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 2 ligações, tá aqui, perfeito? Só que tem elétron sobrando. Então, imagine aqui, ó, oxigênio, fazendo a ligação com o hidrogênio, Beleza? O fato de ter elétrons sobrando aqui, ó, esses elétrons que sobram vão repelir esses ligandes aqui, ó. Então, esses ligandes vão se afastar. E aí vai dar origem a uma outra geometria, que é a chamada geometria angular. Perfeito? Geometria angular. Então, o fato de ter sobrado o elétron aqui, ó, repele esses aqui, dando uma geometria chamada de geometria angular. Nós temos várias geometrias. As mais importantes: geometria linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica. Essas são as mais importantes. Aí você tem outras geometrias, em forma de T, em forma de gangorra, quadrado planar. Só que essas aí não caem no Enem. A que mais cai no Enem são essas que eu acabei de falar. Mas em outros vestibulares, essas outras geometrias, elas podem cair, beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver uma geometria por vez, perfeito? Só que tem um detalhe. Nós vamos fazer uma consideração. Se eu tiver uma ligação simples entre os átomos, ou dupla, ou tripla, eu vou considerar isso como uma ligação apenas, ou como uma nuvem eletrônica, beleza? Então, de novo. Se for ligação simples, ou se for ligação dupla, ou se for ligação tripla entre os átomos, eu vou considerar isso apenas como uma ligação ou uma nuvem de elétrons para a gente fazer a análise que eu vou passar para vocês aqui, beleza? Vou passar para vocês um esquema que vai ficar muito fácil para vocês compreenderem e memorizarem, né, essas geometrias, beleza? Então, ó, toca o som e vamos embora passar o quadro, passa o quadro. Voltamos! Ah, menino, mas isso é bom demais! Então, vamos embora, galerinha, continuar. Vambora! Olha só. Então, ó, o que eu disse para vocês? Nós vamos considerar que, se for uma ligação simples, se for uma ligação dupla, ou se for uma ligação tripla entre os átomos, nós vamos considerar como se fosse apenas uma ligação, ou uma nuvem eletrônica, beleza? Uma nuvem eletrônica.
E aí nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, nós vamos fazer a fórmula eletrônica de Lewis, tá bom? Então, primeiro passo é fazer a fórmula eletrônica de Lewis. Segundo passo, nós vamos analisar o número de ligações do átomo central. Nós vamos analisar o número de ligações do átomo central. Lembrando que uma ligação simples é uma ligação. Uma ligação dupla é uma ligação. Uma ligação tripla é uma ligação. E vamos analisar também o número de pares de elétrons que sobram no átomo central, tá? O número de pares de elétrons não ligantes, tá bom? Então, ó, o número de pares de elétrons não ligantes do átomo central. Vou escrever aqui, ó. Não ligante, tá? Ou não ligantes. Então, o número de pares de elétrons não ligantes do átomo central. E, por fim, a gente determina a geometria molecular. Quais são as principais geometrias? Está aqui, ó. Linear, angular, trigonal plana, que também é chamada de triangular, trigonal piramidal ou somente piramidal, tetraédrica, bipiramidal ou trigonal bipiramidal e a octaédrica. Essas são as mais importantes, as que mais caem no Enem e nos vestibulares, tá bom? Então, beleza. Então, ó, repetindo, vamos fazer a fórmula eletrônica de Lewis, vamos analisar o número de ligações que o átomo central fez e o número de pares de elétrons que sobraram, né? Os pares não ligantes. E aí a gente determina a geometria molecular. Então, vamos lá. Primeira geometria, linear. Galera, se a geometria é linear, significa que ela vai ser o quê? Ela vai me dar o quê? Uma linha reta. Ela é linear. Aí tem um detalhe muito interessante na matemática que diz o seguinte: dois pontos quaisquer no espaço sempre vai me dar o quê? Um segmento de reta. Portanto, toda molécula que só tem dois átomos, ela é linear. Acabou. Não precisa nem pensar. O que eu disse? Toda molécula que só tem dois átomos é linear. Não pensa demais, não. Então, olha aqui. Então, você tem hidrogênio com hidrogênio. Hidrogênio vai fazer a ligação aqui e vai me dar o quê? Uma geometria linear. Oxigênio. Lembrem que o oxigênio vai fazer dupla, não é isso? Então, o que a gente tem aqui? Olha lá. Geometria linear. Lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aí. Perfeito? HF, linear. HCl, linear. Somente só tiver o quê? Dois átomos na molécula, a geometria será o quê? Linear e acabou. Agora, olha só, agora já são 3 átomos. Eu agora tenho 3 átomos na molécula. Somente 2 átomos, linear. E agora eu tenho moléculas com 3 átomos. 3. Ó, Motinha, e a molécula com um átomo só? Jeová, molécula com um átomo só? Para ser molécula, menino, um átomo tem que ligar covalentemente a outro átomo. Então só vai ser molécula a partir de 2 átomos. Ah, é mesmo, Motinha? É mesmo, né? Então, vamos lá. Olha só, berílio, nós já fizemos. Berílio, tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons na última camada. O flúor tem quanto? Tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que é o seguinte, não me interessa os átomos periféricos. Me interessa o átomo central. Eu quero saber do átomo central. O átomo central, berílio, tem 2 elétrons na última camada. Esses elétrons estão ligados? Estão. Quantas ligações ele fez? Ele fez 2 ligações. Está aqui o berílio,
fez uma ligação com flúor, fez uma ligação com outro flúor. Tem elétron sobrando nele? Tem par de elétron não ligante nele? Tem par de elétron sobrando nele? Não tem par de elétron sobrando. Então, ó, a geometria vai ser linear. Essas ligações vão ficar o mais afastado possível, desse jeitinho aqui, ó, formando uma linha reta. Um ângulo de quanto? 180 graus. Um ângulo de 180 graus. Vai ficar apertadinho aqui, né? Vai ficar apertadinho aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Tá? Então tá aí. Beleza? CO2. Como é que é o CO2 mesmo, hein? Carbono tem 4 elétrons na última camada. Vai ligar com oxigênio. Vai ligar com oxigênio. Olha lá. Olha lá. Carbono. Eu nem vou colocar os elétrons periféricos não, tá bom? Vou colocar só do átomo central, que é o que importa. Então o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Ligou ao oxigênio. Eu te pergunto, tem elétron sobrando no carbono? Tem elétron sobrando no carbono? Tem não. Ele fez quantas ligações? Ele fez 4. O carbono fez 4. Mas a gente vai contar 2 ligações ou 2 nuvens. Então, átomo central com o quê? 2 ligações aqui, ó. Mas não tem elétron sobrando. Não tem elétron sobrando. Qual é a geometria? Linear. Porque se tivesse sobrando, esses elétrons iam repelir esses e ó, formaria qual geometria? A angular, que é a próxima. Perfeito? Perfeito? HCN, carbono, vai fazer tripla com o nitrogênio aqui e simples com o hidrogênio. Olha lá, o carbono vai fazer o quê? Tripla e simples. Olha lá, eu te pergunto, o átomo central está fazendo quantas ligações? 2. O átomo central está fazendo 2 ligações. Tem elétron sobrando no átomo central? Não tem. Então a geometria é linear. De novo. A molécula só tem 2 átomos. Qual é a geometria? Linear. A molécula só tem 2 átomos. Geometria linear. O átomo central faz 2 ligações. E não tem elétron sobrando nele. Geometria linear. E se tivesse elétron sobrando nele, aí a geometria seria angular. Então tá aqui, ó. Olha só. H2O. Olha o H2O. O oxigênio. Ele vai fazer 2 ligações. Só que tem elétron sobrando nele. Olha lá. Ó, eu sou o oxigênio. Liguei ao hidrogênio. Se no oxigênio não tivesse elétron sobrando, seria o quê? Linear. Mas tem elétron sobrando. Esses elétrons que sobram repelem esses ligantes e formam um ângulo. Alguns chamam também de geometria em forma de V. Então tá aí, ó. Geometria angular. Olha o SO2. O SO2, galera, nós já vimos esse carinha também, ó. Ele se liga ao oxigênio aqui. E aqui nós vimos, né, que seria aquela tal de dativa, lembra disso? Ou coordenada, melhor dizendo, né? Então, ó, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses elétrons aqui, ó, são do enxofre. Os elétrons do oxigênio não se ligaram. O enxofre forneceu sozinho o par de elétrons. Esses aqui, ó, são do oxigênio. Eu tenho uma dupla e aqui uma coordenada. Então eu tenho isso aqui, ó. Enxofre, dupla e a coordenada. Só que tem um detalhe. Eu sou o enxofre. Fiz uma ligação com oxigênio. Sobrou elétron no átomo central? Sobrou. Então, ó, repele. Geometria angular. Vamos agora para trigonal plana ou triangular. Nesse caso, galera, o que vai acontecer?
só 2 átomos, átomo central fazendo 2 ligações sem sobra de elétrons, átomo central fazendo 2 ligações com sobra de elétrons, e agora átomo central fazendo 3 ligações sem sobra de elétrons. Sem sobra de elétrons. Olha lá, o boro tem 3 elétrons na última camada, vai se ligar ao flúor. Olha lá. Eu sou o boro. Átomo central, boro. Fiz uma ligação aqui, ó, com flúor. Fez outra ligação com flúor. E meus pezinhos que vocês não estão vendo aqui, ó, tá fazendo outra ligação com flúor. Só que o que acontece? Essas ligações têm que ficar o mais afastado possível. Tá aqui. Tem elétron sobrando? Não tem elétron sobrando. Então forma o quê? Forma um triângulo. Olha só. Forma um triângulo. Por isso que é chamado de triangular. Olha lá, ó. Triangular. Geometria triangular. Agora, tá aqui. Se tivesse elétron sobrando aqui no lado central, o que acontece? Esse elétron aqui, ó, ia empurrar essas ligações lá para trás. Tá? Tanto essas duas quanto essa. Ia empurrar lá para trás. Se empurrasse elas lá para trás, ia formar uma outra geometria, que é chamada de piramidal. Só que isso será assunto para a próxima aula, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, e eu não gosto de aula muito extensa, porque senão vocês bugam a cabecinha, beleza? Próxima aula, então, a gente continua com as geometrias, e aí nós vamos falar das demais, beleza? Até a próxima aula. Energia é química pura. Tamo junto? Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.